Olá pessoal, boa noite. Aqui é a professora Geisiane de Biologia e esse vídeo está sendo gravado para correção das atividades do PET da semana 2, né? Referente ao conteúdo do segundo ano. O conteúdo da semana 2 é sobre vírus e o PET ele traz uma série de termos e conceitos sem desenvolvê-los muito no conteúdo teórico disposto no PET. Por exemplo, ele começa falando, na última aula, falando sobre estrutura, características e fisiologia dos vírus, e não é verdade, porque a última aula foi sobre taxonomia. Em nenhum momento foi descrita a estrutura dos vírus, a característica e a fisiologia, a não ser que ele esteja se referindo ao vídeo, né, à videoaula. Aí ele teria que ter sido um pouco mais explícito aqui. Então, ele traz esse conceito de que o vírus é um parasita intracelular obrigatório, porque o vírus ele só apresenta atividade enquanto está dentro de uma célula hospedeira. Então, à medida que um vírus ele está no ambiente, ele se comporta de modo inerte, né? Ele não tem atividade, é semelhante ao cristal, né? Eu já vi muito essa expressão. E em contato com uma célula hospedeira, que até um mecanismo de especificidade, não é em contato com qualquer célula que um vírus ele vai entrar em atividade, tem contato com uma célula hospedeira específica, esse vírus ele pode vir a entrar nessa célula e se reproduzir. Uma vez que o vírus ele entra numa célula, ele pode imediatamente se reproduzir e a partir dessa reprodução, ao sair dessas células depois de se multiplicar, ele pode lisar a célula, ou seja, romper, e assim causar a morte dessa célula, ou que é chamado de efeito citolítico, está escrito aqui, ou ele pode ficar, né, o material genético do vírus, ele pode desintegrar o material genético da célula e induzir a célula a se dividir sucessivamente, passando o material viral para as células filhas. É o chamado efeito citocinético. E aí, só depois de muitas células filhas produzidas, dentro de cada célula, o vírus ele vai se iniciar o efeito citolítico, né, que é o de reprodução e liberação de novas partículas virais. Então, doenças causadas por vírus são chamadas de viroses. Acho que você, como eu, tem muito incômodo de ir ao médico com uma diversidade de sintomas e ouvir a mesma conclusão. Acredito que você tem virose. Mas exatamente porque existem vários vírus que atacam várias células causando diferentes sintomas. E alguns exames de sangue, eles apenas indicam infecções virais. Eles não... E muitos vírus não são ainda nem descritos, né? Não se sabe exatamente qual é esse vírus, se é uma novidade, né? Uma mutação. Então, eles são tratados de uma maneira bem genérica, como viroses, né? Alguns, né? Não, nem todos. E eles podem ser transmitidos diretamente ou através de um hospedeiro intermediário. Por exemplo, o caso da dengue e do zika vírus, que a transmissão do vírus para os seres humanos ocorre através de um mosquito. Em alguns casos, pode ocorrer também transmissão vertical, ou seja, que a partícula passa da mãe para o filho, né, através da placenta. A natureza proteica dos vírus, né, que o vírus ele é formado por material genético, que pode ser DNA ou RNA, envolto por uma cápsula de proteína, que é denominado capsídeo. Então, essa cápsula de proteína, dentro do corpo humano, age como um antígeno. Né? Antígenos são partículas estranhas reconhecidas pelo corpo, né? E esses antígenos estimulam o organismo parasitado a produzir anticorpos específicos para esse antígeno, né? Os anticorpos eles são proteínas de defesa, também conhecidas como imunoglobulinas. Existem vários tipos de imunoglobulinas, né? Essas imunoglobulinas elas são produzidas
por linfócitos B maduros, que são denominados de plasmócitos. E esses linfócitos, eles entram em maturação ao entrar em contato com um antígeno específico, certo? Que penetra no organismo, né? Então, além dos anticorpos, o corpo também produz os interferons, né? Que são proteínas que atuam na sinalização celular para que vários outros mecanismos de defesa sejam ativados. A gente fala muito do mecanismo de utilização de anticorpos, mas existem outros. E o início da expressão desses mecanismos pode ser através da sinalização feita por interferons. Diante da diversidade de viroses e capacidade de mudança desses vírus, mutação, nós somos vacinados de modo a induzir nosso corpo a produzir anticorpos para determinados vírus. Então, as vacinas, elas acontecem como uma simulação de uma infecção, né? Dentro das vacinas, da solução da vacina, há vírus atenuados ou porções do capsídeo proteico do vírus, de modo a enganar os nossos corpos de que está havendo uma infecção, de que estaria havendo uma infecção viral, induzindo o nosso corpo à produção de anticorpos. E como ficam os plasmócitos, né, as células de memória, uma vez que a pessoa entrar em contato com o vírus de verdade, ela já vai ter uma memória imune, né, para a produção de anticorpos específicos contra aquele vírus. Então, as vacinas, elas funcionam dessa forma. Por que existem algumas vacinas que a gente precisa tomar anualmente? Essas vacinas anuais, elas acontecem em vírus que sofrem mutações muito rápidas, por exemplo, o vírus de influenza. Ele sofre muitas mutações. Então, os anticorpos que eu produzo contra uma variedade do influenza não funciona contra a variedade que ainda vai surgir. Então, eu preciso o tempo todo estar estimulando meu sistema imune contra as novas variedades de vírus que vão surgindo. Ok? Essa imagem aqui, sinceramente, só para ocupar espaço, porque não dá para ler nada, não dá para entender direito isso aqui, dá até dor nas vistas de ver. Mas passando para as atividades mesmo, desculpa a delonga antes. Em relação aos vírus, quais argumentos você utilizaria para incluí-los entre os seres vivos? Então, eles têm material genético, se reproduzem e evoluem. Então, essa questão da evolução do vírus, a gente poderia usar o que eu acabei de explicar, que é a questão das mudanças, né? Eles mudam a informação genética deles e encontram outras formas de parasitar seus hospedeiros, né? Aqui eu tenho uma aulinha com características gerais dos seres vivos e é interessante que os vírus, eles são excluídos por algumas delas. Por exemplo, eles não são compostos por células, eles não têm energia própria para a realização das suas atividades, eles retiram a energia de suas células hospedeiras. Eles, no caso, não têm metabolismo próprio, que é o metabolismo que vai realizar todo o processo para a produção de energia e estruturas para a composição daquele ser. Eles não respondem a estímulos, a não ser que seja um estímulo da célula específica que ele parasita. Tem material genético e a gente incluiu, né, como características, se reproduzem parasitando uma célula hospedeira e evoluem. Então, algumas dessas características a gente pode sim atribuir aos vírus e usar elas para dizer que eles são seres vivos. Outras pessoas vão usar as outras que eles não têm para dizer que eles não são seres vivos. E, mais uma vez, a ciência não se trata de verdades absolutas, mas de questionamentos, né? Então, a gente trata de hipóteses, trata de questionamentos com base em conhecimento científico. E, para este caso, nós temos conhecimento que podem reforçar as duas hipóteses diferentes de eles serem seres vivos ou não. O biólogo norte-americano Peter Haven diz que os vírus
São más notícias embrulhadas com um pouco de proteína. Como você explica essa curiosa definição? Os vírus possuem uma estrutura simples constituída de um material genético, que pode ser DNA ou RNA, ambos juntos, envolto por uma cápsula de proteínas, que é o capsídeo. O material genético é uma má notícia porque ele irá se integrar ao centro de comando, ao centro de informação da célula, que é o DNA, e enviará informações para a produção de mais partículas virais. Então, é exatamente isso. Tem o centro gerador de informações, que é o material genético, que vai gerar uma má notícia para a célula que vai reproduzir essas partículas virais. Isso tudo vem num pacotinho, um presentinho de proteína. Segunda questão. Os primeiros seres vivos da Terra surgiram na água e se alimentavam de substâncias orgânicas que haviam se formado durante o lento processo de evolução química em nosso planeta. Explique por que os primeiros seres vivos não deviam ser semelhantes aos atuais vírus. Isso se deve ao fato dos vírus atuais necessitarem parasitar uma célula para poder se reproduzir e os primeiros seres vivos terem sido acelulares. Então, esse é o principal argumento para que os vírus não tenham sido as primeiras formas de vida, né? Os vírus atuais. Na provável evolução dos seres vivos, acredita-se que os vírus surgiram após o aparecimento de diferentes grupos, tanto procariotos como eucariotos. Baseando-se na estrutura viral dos organismos celulares, aponte argumentos que reforcem esse provável mecanismo evolutivo. Então, mais uma vez, como os vírus utilizam tanto células de procariotos como de eucariotos para se reproduzir, não poderiam ter surgido antes do aparecimento desses, pois não teriam como se perpetuar, ou seja, passar descendentes adiante. São mecanismos celulares que produzem os ácidos nucleicos e as proteínas virais. Então, a reprodução dos vírus, a permanência deles no mundo, depende de mecanismos celulares para a produção de suas estruturas. Por isso, ele não teria como ter surgido antes das células dos procariotos e eucariotos, que são células que eles parasitam. Como é denominado o tipo de vírus que ataca bactérias? Intracelular obrigatório todos são. Bactericida é o que mata bactérias. Bacteriose, doenças causadas por bactérias. E bacteriófago é o fago, né, que é o vírus que ataca bactérias especificamente. Os vírus têm como constituição básica DNA e proteínas? Não, porque nem todos os vírus são de DNA, alguns são de RNA. Aminoácidos e água? Not big. Ácidos nucleicos e proteínas? Sim, porque aqui ácidos nucleicos se refere a DNA ou RNA. E proteínas do capsídeo? DNA e RNA? Não, porque nós temos um efeito adicional, que teria que ter os dois aqui, e ficou faltando citar as proteínas. RNA e proteínas não, porque exclui os vírus de RNA. Essas são as respostas, o vídeo ficou bastante longo, me desculpem. Também desculpem qualquer equívoco, porque eu estou tentando falar um pouco mais rápido, porque o objetivo desse vídeo é mesmo só para correção. E eu já aproveito para trazer algumas explicações em relação a essas respostas. Qualquer coisa, pode me mandar mensagem com dúvidas sobre esse conteúdo. E eu estou aguardando vocês enviarem a resposta da semana 2 para mim, por formulário ou por fotos do seu pet ou caderno. Beijos, abraços e até a próxima correção.